Muitas autoridades falaram aí, foi marcado também por um discurso que pedia a liberdade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, a cadeia é um lugar extremamente democrático. O cara tem que fazer muita besteira pra estar lá. Tem gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Vai se explodir, pô. Lá é o lugar de pagar seus pecados. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse evento que aconteceu em Brasília, e ali mesmo o Moro fez um discurso em que ele sugeriu que o resultado das eleições de 2022 poderiam não ter sido corretos, dizendo que Lula foi eleito, entre aspas, e está do lado dos criminosos. O que ele falou? Eu não aceito, né, que façam sacanagem lá com a minha família, investigação, se tiver que trocar o superintendente, se tiver que trocar o diretor, se tiver que trocar o ministro, e foi o que aconteceu. Então são palavras do próprio presidente da República. Ele disse literalmente que eu tive que sair do governo porque eu não aceitava protegê-lo e a família de investigações. Eu não entrei no governo para ser babá ou advogado da família Bolsonaro. Eu entrei para ser ministro da Justiça. Dos criminosos, essas foram as falas usadas aí por Sérgio Moro. Ele também criticou a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à economia nacional e disse também em relação ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que considerar domiciliar a Bolsonaro seria uma questão de justiça. Você tá com peninha de bandido, vagabundo, corrupto, ladrão? Ouve isso aqui então. Deixa cada um se fuder. Ô Damares, deixa cada um. Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Sérgio Moro, que inclusive é ex-juiz da Lava Jato, né, Caniato? A gente precisa destacar também essa informação por aqui. E aí... O bolsonarismo já tentou dar um golpe. Portanto, isso não vai mudar. Por que vai mudar? Por que o filho do golpista vai virar um democrata? E aí você também falou sobre Flávio Bolsonaro, né? O senador e também pré-candidato já à presidência da República agora em 2026, que... O cunhado de Vorcaro, que era o braço dele, o maior da campanha de Tarcísio, foi financiador também da campanha de Jair Bolsonaro. Isso de alguma forma o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não, e quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Deu diretamente na conta do Bolsonaro. Agora em 2026, que voltou a criticar o presidente Lula. Esse amigão do governador foi preso pela Polícia Civil por tráfico de armas e ligação direta com o Comando Vermelho. Essas fotos não foram tiradas sem querer em algum evento público. São várias e diversas fotos juntinhos. Quem acredita que a operação de ontem era para combater o crime é muito burro. O governador mandou matar um monte de pé de chinelo para se promover. As eleições estão aí e a direita está fazendo campanha eleitoral com cadáver. Projeto para pobre, nada. Para essa turma, o pobre que se foda, o bandido engravatado é aliado. As investigações mostraram que todas essas informações privilegiadas eram repassadas às facções criminosas, que têm os bandidos mais perigosos do Rio. Junto da Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, sempre pensando na população. Quanto o governador Cláudio Castro voltou a criticar o presidente Lula, reafirmou inclusive a intenção de endurecer a pauta da segurança pública, como você bem colocou, diz que é preciso tratar marginais como merecem. Essas foram as... Flávio,
Mas uma coisa você tem que admitir. Lembra lá atrás, quando estourou as rachadinhas do Rio de Janeiro, lá na Leste, o que eu te disse? Flávio, tem que dar um passo para trás. Se for necessário, recue, mano. Por quê? Porque esse processo vai desgastar seu pai. Não deu outra, Flávio. Flávio, o seu processo das rachadinhas só não gerou a sua cassação, porque seu pai teve que negociar por amor a você com o Supremo Tribunal Federal. Seu pai agora teve que recuar para poupar o filho dele. Cara, Gilmar Mendes sentou em cima do seu processo e não deixou ninguém te investigar mais. Flávio, foi por isso que você foi obrigado a esvaziar a CPI da Lava Toga. Hoje nós estaríamos vivendo um outro momento do nosso país, mas o país todo, Flávio, ficou refém por sua causa. Flávio, a hora que o Gilmar Mendes quiser levantar desse processo, ele vai levantar. Outra coisa, mano, você sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Durante o governo do seu pai, quem comandou os hospitais do Rio de Janeiro politicamente foi você. Você que indicou todo mundo. Flávio, foi um mar de corrupção, Flávio. Todo mundo sabe a roubalheira que foi no Rio de Janeiro. Flávio, o PT tá com tudo isso na mão. A hora que ele quiser, ele vai expor, ele vai denunciar. Como que nós da direita poderemos encarar uma eleição com o Supremo Tribunal Federal fazendo de você refém e o PT, a hora que quiser, poderá denunciar corrupções lá nos hospitais federais do Rio de Janeiro? Não dá pra isso acontecer. Então, por favor, mano, tenha humildade de recuar. Este Golias chamado Lula, esse gigante chamado esquerda, você não vai conseguir vencer com as mãos sujas, cara. Como merecem. Essas foram as falas usadas aí por Flávio Bolsonaro. Diz também que a gestão de Lula passa a mão na cabeça de bandido. E o presidente Bolsonaro falou ontem pela primeira vez sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, na Bahia. O policial perdeu a vida num confronto em que havia PMs da Bahia e do Rio de Janeiro. Mas o presidente põe a culpa da PM baiana, que não teria tido o mínimo cuidado antes de atirar no miliciano. E para Bolsonaro, o ex-capitão, chefe de milícias, foi um herói. Quem matou o capitão Adriano foi a PM da Bahia. Mais ainda, medalha de 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença tentada e julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano, ele é um herói da Polícia Militar. Se ele quisesse defender, então, o capitão, como é que ele faria, hein? Mais do que isso, acho difícil, né, Cláudio Humberto? Ele está se referindo ao fato de ter prestado homenagem, ou ter pedido ao filho para homenagear o capitão e tal. Ele está se referindo a 2015. Foram os trechos usados aí por Flávio. Ele também diz que em 2022 foi a última vez que o atual presidente conseguiu enganar uma das partes da população. Uma parte... As conexões de Daniel Vorcaro que a Globo não quer que você saiba. Bolsonaro e Tarcísio de Freitas juntos receberam 5 milhões de reais do cunhado de Vorcaro, Flávio Bolsonaro. Na lista de telefone do Vorcaro, ele comprou uma mansão milionária com empréstimo do BRB, Banco Público de Brasília, e que tentou comprar o Banco Master e salvar a pele de Vorcaro. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal e controlador do BRB. Roberto Campos Neto foi o presidente do Banco Central que liberou geral para o esquema do Banco Master. Nicolas Ferreira usou jatinho de Vorcaro para pedir votos para Bolsonaro em 2022. Ciro Nogueira, amigão de Vorcaro e de Bolsonaro, que tentou aprovar uma lei para beneficiar o esquema fraudulento do Banco Master. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Ele foi advogado do Banco Master. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, pastor da Igreja Lagoinha e doador dos 5 milhões para Bolsonaro e Tarcísio. Quando a investigação avança, fica claro que estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E bem no centro está Bolsonaro e sua turma. Esse é o maior Rap Nation do Brasil, rapaz.